Nosso estudo de hoje é lição 21 do livro Assim Vencerás e tem por título Na Sementeira da Fé. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é indispensável venhamos a possuí-la ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo do próprio espírito. É necessário arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar o coração nessa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante, imperioso ao redar do campo, da própria alma, os calhaus da indiferença, e drenar, na vasta extensão de nossos desejos, os charcos possíveis da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente os nossos pequeninos impulsos para o bem. Necessário alterar a paisagem de nossa vida íntima para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiveres fé no simples tamanho de um grão de mostarda, disse-lhes o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras da antiga animalidade que muitas vezes ainda nos domina em luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida excelsa. Hoje eu vou até fazer uma observação antes de analisar o texto. Vamos lembrar que Chico Xavier, ele muito novinho, ele foi empregado numa fábrica de algodão porque o pai estava impressionado com as vozes que o Chico ouvia desde muito garoto. Então, com 8 aninhos de idade, 8 aninhos, ele foi trabalhar numa fábrica de algodão que acabou prejudicando os pulmões dele. Depois, o Chico trabalhou no comércio local, em armazém, no empório, até ele arrumar um emprego no Ministério da Agricultura e ser até funcionário público, até se aposentar. E durante esse período no Ministério da Agricultura, em que ele trabalhava em Pedro Leopoldo, numa fazenda modelo, o que acontece? Ele trabalhava diretamente no campo, diretamente com plantação. Ele até conta no programa Pinga Fogo que quando o livro Parnaso do Além Túmulo estava ainda sendo preparado, e depois as edições que vieram posteriores com mais poesias ainda, ele conta que o poeta Augusto dos Anjos conversava com ele enquanto ele colhia alho, ele vai fazer colheita de alho mesmo. Então ele trabalhava lidando no campo o tempo todo. E o Emmanuel está aqui utilizando uma linguagem que seria muito familiar para o Chico, talvez não seja familiar para muitos de nós aqui, porque ele vem falar que para a gente começar a movimentar uma fé no plano exterior, a gente tem que ter a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, como dizia Jesus no Evangelho dentro da gente. Ele vem falar para a gente, olha, é necessário arrotear a terra seca e empedrada do nosso mundo interior. E ele começa a comparar a vida com uma fazenda, em que nós somos apenas usufrutuários, não somos proprietários. É legal, né, que ao mesmo tempo o Emmanuel usa uma linguagem bastante rica, e quando ele fala de usufruto é um instituto do direito civil em que a pessoa tem o uso e o fruto de alguma coisa sem ser o dono legítimo, sem ser o proprietário, sem poder vender, sem poder dispor da coisa. É a mesma coisa que acontece com a gente, nós somos usufrutuários também dessa vida que a gente está aqui. Daqui a pouco a gente vai abandonar o corpo e vai ter que ir embora. Agora, não podemos aprimorar e enriquecer essa vida que a gente tem confiando na preguiça ou a distração. Então, no primeiro momento, Emmanuel vem dizer para a gente, resumindo, que para você desenvolver a fé tem que ter trabalho, não pode ter preguiça e distração. Ele vem falar para a gente, olha, o proprietário da vinha, que é Deus,
não ia dar para o lavrador uma enxada para ficar enferrujada, ficar parada no canto. Então a gleba dessas possibilidades humanas reclama da gente, né? Pede da gente trabalho, dedicação o tempo todo. E ele vem falar para a gente, ó, a gente tem que arredar do campo da própria alma esses calhaus de indiferença, quer dizer, de você sentar apenas na sua vidinha, a busca de dinheiro, a busca de alimento e, de alguma maneira, acabar com esses charcos, eles usam o termo charco, né, que muita gente não conhece ainda, os mais novinhos, o que seria charco. O charco é uma coisa que tem no campo, que enche de água, ponta aquele, como se fosse aquele pântano, né? A gente pisa e às vezes fica atolado e pode pegar doença, enfim, o charco, e a maioria das vezes você não vê o charco, você vê o mato quando você pisa que teu pé afunda ali. Então ele está falando de charco, de ociosidade e de desânimo. Ele vai falar justamente de serpes traiçoeiras e vermes daninhos. Olha só, fazendo a comparação, já que eu terminei de falar que a gente pode ser surpreendido no charco, é uma ameaça sementeira da elevação, né? Quem teve essa vida de campo, né? Às vezes tem bicho de pé, tem um monte de problema que pode acontecer nesses momentos e a gente tem que correr para o médico, começar a buscar remédio para poder tratar. Ele fala, e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente esses impulsos para o bem, na hora de desenvolver a nossa fé. Isso aqui parece até com aquela a parábola do semeador, né, que um deixou as sementes cair no caminho, outro semente caiu sobre a pedra, outro caiu no meio dos espinhos, e teve uma não, que caiu na terra mesmo e foi plantada mesmo. A gente joga fora muitas sementes, né, durante esse processo. Isso acontece com todos nós. E o Emmanuel vem falar para a gente, quando isso acontecer, é necessário a gente alterar a paisagem da nossa vida íntima, para que a fé viva, nasça e se desenvolva em nossos destinos. Agora, como a gente vai alterar? Hoje tem muita gente buscando através de terapia, ideias que venham de fora, venham de um terapeuta, de uma pessoa preparada para poder estar sugerindo aí caminhos para a gente, mas todos nós temos que prestar atenção o tempo todo. A minha vida está ficando baseada na preguiça, baseado o que eu tenho que fazer para ocupar a minha mente, alterar essa paisagem da vida íntima. E não é só alterar a mente, não, porque tem muita gente hoje alterando a mente, fazendo exercício físico. O exercício físico é necessário, mas que é necessário mais ainda é a gente dar utilidade a essa energia que a gente tem. Então ele bota aqui para a gente, né, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, vai nos dotar de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Aí você vai falar assim, mas o que seria essa realização de ordem superior? Tudo que a gente faz em benefício do próximo. Em todo canto tem alguém precisando, se não de bens materiais, precisando da caridade moral de cada um de nós, através de um sorriso, de uma conversa, enfim, de amizade. E o Emmanuel continua dizendo para a gente, se a gente tiver fé no tamanho de um simples grãozinho de mostarda, quem já teve a oportunidade de pegar num grão de mostarda, ele é muito pequenininho mesmo, né? A gente já teve uma oportunidade de estar fazendo um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, e num dos encontros a gente comprar várias sementes de mostarda para distribuir dentro de um saquinho para as pessoas terem noção do tamaninho que a gente está acostumado normalmente com o caroço da laranja, com a semente do limão, com outras sementes que a gente vai comendo das frutas normais. A maioria de nós não tem contato com um grãozinho de mostarda. Então, Emmanuel termina assim, aproveitemos a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece a cada dia e vamos nos habilitar a converter essas sombras de antiga animalidade que ainda domina a gente em luz de espiritualidade santificante para a ascensão à vida excelsa. E as pessoas ficam achando, eu preciso para isso me tornar um religioso. Não, simplesmente não deixar a energia estagnada que pode trazer problema para a gente, porque hoje a gente está descobrindo que é uma terapia a gente trabalhar, ocupar a nossa mente, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar, é canalizar. Eu estou trabalhando para quê? Isso aqui eu estou perdendo tempo, eu estou usando essa energia para quê? É para esse grupo de pessoas? Ótimo, então está tendo utilidade. É para cuidar do meu filho, é para cuidar do meu trabalho? Ótimo, está tendo utilidade.
Fica aí a recomendação do Emmanuel e que Jesus nos abençoe mais um dia.